Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 16 de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 6 do mês de Tammuz do ano 5781. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje é o quarto dia da semana, o quarto dia do Shabat, e nós estamos no quarto dia da nossa Aliyá, a nossa leitura da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é a Parashá Rukat, e nós estamos então na nossa quarta leitura da nossa Parashá semanal. A nossa Parashá é a 39ª, Rukat significa prescrição, e nós estamos aí então no nosso quarto livro dos 5 livros da Torá, e vamos para a nossa Parashá semanal, quarto dia, e vamos aí hoje para o dia 271 do ano 5781, onde nós temos a nossa gota de sabedoria diária dos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, e os ensinamentos que ele tem para nós a cada dia. Hoje, nesta semana, melhor dizendo, nós estamos num grupo de 8 ensinamentos que tem o título Crianças. Então, vamos ver o que o Rebbe nos fala hoje referente a esse tema, crianças. Então, a gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel diz assim: Deus se deleita quando crianças pequenas pulam e brincam sobre seus livros sagrados. Não devemos encorajá-las, mas, pelo menos, podemos fornecer os livros sagrados. Ou seja, o que o Rebbe quer dizer aqui é que as crianças, desde pequena, elas já precisam aprender a manusear os livros sagrados. Obviamente, essa expressão aqui que o Rebbe fala, que o Eterno ele gosta quando as crianças pequenas pulam e brincam. Desculpa. Quando ele diz, o Rebbe diz que Deus gosta quando as crianças brincam e pulam, sobre os livros sagrados, e logo em seguida ele diz, que não devemos encorajá-los. Ou seja, os livros sagrados realmente não são aí para ficar brincando, muito menos as crianças ficarem pulando em cima dele, pisoteando e coisas semelhantes. Não é nesse sentido que o Rebbe quer nos chamar a atenção. Tanto é que ele diz assim: é bom não encorajar que as crianças peguem os livros sagrados e fiquem sapateando em cima deles, obviamente. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que desde cedo nós precisamos incentivar as crianças a manusear livros sagrados, a pegar os livros sagrados, livros de estudos, a própria Torá, para que elas aprendam já a pegar, a manusear, a terem diante dos seus próprios olhos, a Torá e os demais livros sagrados. Nesse sentido, podemos fornecer os livros sagrados para eles. Graças à modernidade, à tecnologia, etc. e tal, hoje nós temos aí livros digitais, que também é uma realidade, mas o ideal mesmo são livros impressos. Os livros impressos são importantes para que as crianças aprendam desde cedo a pegar livros impressos nas mãos, folhear os livros, os livros sagrados, os livros didáticos para crianças, para aprenderem aí desde cedo a fazer o manuseio das sagradas letras. Nós temos aí o nosso Rav Michel Tabassinik, que tem aí trabalhos especiais para crianças,
tem as lives semanais que o Rav Michel Tabassini faz, geralmente são às quintas-feiras, né, por exemplo, que fazem aí para as crianças, né, um encontro às 8h30 da noite com as crianças, os adolescentes. Nós temos aí a Gnaucie, de Brasília, que também tem no YouTube o seu canal, principalmente direcionado para as crianças, né, dentro do movimento Benei Noach. Então há algumas opções no sentido de canais. O Michel, né, o nosso Rav Michel Tabassinik, e a Agnalce, lá de Brasília, que também trabalha com crianças. Também, né, na própria sinagoga, no site, né, beneinoach.org.br, há livros infantis, né, para as crianças, que também podem ser adquiridos, e também a ensinar as crianças a manusear, né? E outros sites aí que também tem no sentido dentro do campo judaico, que trazem livros também didáticos para crianças, né? Temos aí também o Antônio Márcio, lá do Rio de Janeiro, que também trabalha aí com livraria nesse sentido também. Então, as crianças, né, o Rebbe nos orienta aqui, que nós precisamos fazer com que elas, já desde cedo, vão adquirindo o hábito, né, de pegar livros nas mãos, deixar com que elas peguem, né, os livros sagrados, né, o Rumash, a Bíblia hebraica, né, e com aquela devida orientação, etc. e tal, na medida, né, da faixa etária, explicando A mais B mais C, né? Ou simplesmente, né, com a criança no colo, pegando o livro, falando, né, das coisas divinas, das coisas de Hashem, né? Então, para que as crianças desde cedo já estejam aí manuseando de forma adequada as questões das sagradas letras, né? Então, como nós vimos aí na própria introdução, né, sobre esse grupo de ensinamentos crianças, né, uma das preocupações, né, que o Rebbe mostra para nós é que as crianças, né, a preocupação, né, o que elas serão no futuro, mas essencialmente o que as crianças são hoje, né? O futuro das crianças, ela está sendo escrita no presente. Então é importante como que esse presente, o tempo presente, o tempo hoje, o tempo agora, como é que os pais e os educadores estão trabalhando com essa questão no sentido de crianças. Então não adianta nada pensar no futuro se o presente, o agora, o hoje, ela não está sendo, as crianças não estão sendo devidamente preparadas para o futuro. Então é importante que os pais, as mães, os educadores, as lideranças, né, que trabalham com crianças, é importante que estejam aplicando realmente na educação das crianças no agora, porque o futuro, se ele for bem alicerçado no presente, teremos certeza que as nossas crianças serão no futuro, de fato, pessoas responsáveis, compromissadas com a verdade, serão jovens e adultos compromissados com aquilo que é bom, justo e reto aos olhos de Deus, e também aplicado em respeitar e amar o próximo. Então, por isso, né, vamos aí aplicar realmente na educação infantil, certo? Infelizmente, nós temos visto aí em vários setores, né, de educação, as crianças aí, né, se o futuro depender do que estão vivendo no presente, misericórdia, né? Misericórdia mesmo, né? Então, por isso, né, dentro do nosso campo Benei Noach,
que nós possamos aplicar bem o futuro das nossas crianças agora no presente, ok? Louvamos a Hashem, né? Nós queremos aí mandar um shalom para a Áurea e Ivan Lisboa, esse casal lá de Belém do Pará. Shalom para vocês, que o Eterno seja gracioso com vocês. Né? No Facebook tem lá o grupo Lechaim Israel, que de bom grado, né, tem recepcionado aí as nossas lives, né? Então o grupo Lechaim Israel, entre tantos que ali estão inscritos no grupo, né? Que nem o Mazinho Silva, o Paulo Israel, o Cláudio Cortez, Manuel de Souza, Laine, a Naile, o Francisco Sena, a Selma Maria, entre outros, né? A nossa saudação, shalom, shalom para vocês, para todo o grupo, né? Para os administradores do grupo, pela recepção das nossas lives, Baruch Hashem, que o Eterno seja gracioso convosco e dê bênçãos sobre bênçãos para vocês aí também, ok? Temos lá, né, no Facebook, aqui no Facebook, melhor dizendo, temos aí o grupo Bnei Noach Brasil, que é da nossa sede Beit Chabad, lá no Brooklyn, São Paulo, que também outro lugar, né, onde as nossas lives são compartilhadas. Temos ali também, né, o Bnei Noach Bauru e região, dentro aqui do nosso Facebook, um outro grupo que nós temos aqui dentro do Face, de Bauru e região, e também, né, brasileiros com a identidade judaica, né, que também tem recepcionado aí de bom grado as nossas lives. Então, aos administradores e demais componentes do grupo, né, o nosso shalom, e que o Eterno seja gracioso convosco também, trazendo aí bênçãos para cada um, ok? Louvamos a Hashem pela Luciana Rodrigues, né, de Marília, aqui da nossa região, o Luiz Ribeira, Itaquera, Grande São Paulo, a Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, a Yaritza Verônica, lá do Chile, a Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina, Marli e Stael, também lá de Vitória, né, Espírito Santo, Baruch Hashem, o José Hélio Tavares, de Silveira, interior de São Paulo, shalom, shalom, José Hélio, toda a família, com as bênçãos de Hashem, ok? Vamos em frente aí na nossa lida, que não é fácil não. Hoje nós temos, dentro do nosso calendário judaico, nós temos hoje, né, a lembrança da chamada Operação de Entebbe, que aconteceu lá em Uganda, no continente africano, que foi o sequestro, né, de um avião, onde havia 101 não israelenses, né, que foram um avião que foi sequestrado. Ali nós tínhamos 47 reféns não israelenses que foram libertados no primeiro dia. No segundo dia, 101 reféns não israelenses que foram libertados, né, desse avião da Air France, que havia em torno de 248 passageiros na sua totalidade, né? Tinham ali entre eles mais de 100 israelenses e judeus como passageiros, que o avião foi sequestrado, né, nesse dia 4 de julho de 1976, uma semana antes, né, no dia 27 de junho, então a aeronave Air France com 248 passageiros foram sequestrados. Essa data, 27 de junho, em 1976, ela caiu na data de hoje, 6 de Tammuz, no ano 1976, ok? Por isso que no calendário judaico, hoje, dia 6 de Tammuz, é lembrado esta operação de Entebbe lá
em Uganda, no continente africano, né? Então, a Operação Entebbe foi uma missão de resgate contra terrorista levado a cabo pelas forças de defesa de Israel no aeroporto internacional, né, de Entebbe, em Uganda, no dia 4 de julho de 1976. No dia 27 de junho, uma semana antes, uma aeronave da companhia aérea Air France, com 248 passageiros, então foi sequestrado por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina e das células revolucionárias da Alemanha e desviada para Entebbe, o principal aeroporto de Uganda. O governo local apoiou os sequestradores, que foram receber as boas-vindas do ditador Idi Amin Dada, que era o ditador de Uganda na época. Os sequestradores separaram os israelenses e judeus dos outros passageiros e tripulação, forçando-os a ficarem em uma sala separada. Na tarde, eles libertaram 47 reféns não israelenses. No dia seguinte, libertaram mais 101 reféns não israelenses e partiram, né, a bordo da aeronave Air France. Mais de 100 passageiros israelenses e judeus, junto com o piloto Michel Bacchus, não judeu, permaneceram então reféns e foram ameaçados de morte todo instante. A missão, originalmente, ela teve a denominação de Operação Thunderball. Depois foi rebatizada como Operação Yonatan, em homenagem ao comandante do contingente militar, o tenente-coronel Yonatan Netanyahu, o irmão do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que foi o único militar morto neste combate, nesta operação. Porém, ficou mundialmente conhecida, né, a operação como Operação Entebbe, que é o nome do aeroporto lá em Uganda. E também, né, essa ação aí acabou gerando, né, vários filmes e livros. É considerado por muitos especialistas como a missão de resgate mais complexa e a mais perfeita de todos os tempos. Essa missão foi mais famosa da unidade de forças especiais da elite Sayeret Matkal, cujas atividades consistem, em tempos de paz, em desenvolver constantemente táticas, formação e treinamento para outras forças especiais antiterroristas estrangeiras, como o SAS do Reino Unido, o GSG-9 da Alemanha, entre outros. Foi a primeira vez que Israel mostrou-se ao mundo no que toca a uma intervenção antiterrorista, longe da pátria. Dessa forma, mostrou que Israel estava no topo no combate contra o terrorismo na vertente militar, né? Então, esse é um resumo sobre a operação de Entebbe, né? Então, ela foi rebatizada como Operação Yonatan, tendo em vista que foi o tenente-coronel Yonatan Netanyahu, irmão, né, do ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que morreu neste resgate. Foi a única baixa que teve nesta operação que foi realizada fora da terra de Israel pela primeira vez, e isso daí trouxe, né, uma demonstração ao mundo a eficácia, né? Apesar de ser uma operação militar muito complexa, mas ela foi avaliada pelos especialistas militares do mundo inteiro praticamente como uma operação perfeita, né? Nenhum refém foi ferido ou algo semelhante, aí muito menos não perdeu a vida de nenhum refém, apenas do tenente-coronel. Ok? Vamos lá. Hoje é a nossa quarta leitura, a nossa quarta aliá, que está no capítulo 20
do livro Bamidbar, Números, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. E hoje nós temos aí uma tentativa de passar pela terra de Edom. Então vamos lá. Moshe enviou mensageiros a Kadesh para o rei de Edom. Isso é o que o seu irmão Israel disse. Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Nossos pais desceram para o Egito, nós ficamos no Egito por um longo tempo, e os egípcios nos maltrataram, e nossos patriarcas sofreram em seus túmulos. Nós clamamos a Deus e ele ouviu a nossa voz. Ele enviou um anjo, Moshe, e ele nos tirou do Egito. Agora nós estamos em Kadesh, uma cidade na extremidade de sua fronteira. Por favor, deixe-nos atravessar a sua terra para que possamos alcançar a terra de Israel. Nós não passaremos pelos teus campos ou vinhedo, embora tenhamos nosso próprio suprimento de água. Nós não beberemos da água, de nosso poço, mas o compraremos de vocês. Nós iremos pela estrada do rei e amordaçaremos nossos animais, de modo que eles não se virem nem para a direita nem para a esquerda para comer de seus campos, até que passemos por sua fronteira. Edom respondeu: vocês não passarão pelo meu território, ou eu irei ao encontro de vocês com a espada. Os filhos de Israel lhe disseram: nós nos manteremos na estrada. Se nós ou nosso gado beber de sua água, nós pagaremos qualquer que seja o valor. Nada prejudicará vocês, nós passaremos a pé. Mas ele disse: vocês não passarão. E Edom veio ao encontro deles com vários homens e com a mão forte. Como Edom se recusou a permitir que Israel atravessasse sua fronteira, Israel se afastou dele. Aqui nós encerramos a nossa quarta leitura. Vamos então para alguns comentários, que os nossos sábios trazem para nós. Então, os ensinamentos da Hassidut, com referência a esses versículos aqui, então os nossos sábios dizem assim: Moshe enviou mensageiros. Então, a lição que podemos aprender do envio de mensageiros por Moshe é: então nós lemos os versículos e o significado daquilo que tem por detrás da expressão que a Torá escrita nos traz. Então os nossos sábios, através da Torá oral, do Talmud, da Mishnah, nos trazem da seguinte forma: Moshe enviou mensageiros, que significa a faísca de Moshe, que se encontra dentro de cada judeu, envia mensagens sagradas. Os nossos sábios se referem a esse episódio dessa seguinte forma: Moshe, a sua elevação espiritual, ele era tão grande, a sua elevação espiritual, a pureza espiritual que Moshe vivia, ele chega, segundo os sábios, ele pode ser comparado que Moshe, ele estava quase se transformando em um anjo, de tão elevada realmente, não somente a sua pureza ritual, mas o seu nível espiritual. Tanto é que quando Moshe desceu pela terceira vez do Monte Sinai, certo? O seu rosto brilhava. Então, da face de Moshe, emanava luz, que as pessoas não conseguiam fitar a face de Moshe. Por isso que fala que Moshe, ele precisou cobrir o rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moshe por causa dessa luz que irradiava da sua face. Bem como também, os sábios falam que
o ponto em que Moshe estava chegando, de estar numa elevação espiritual tão grande, né, que ele poderia ser comparado a um anjo, que ele estava se transformando praticamente em um anjo, né? Então veja aquilo que os sábios trazem para nós com Moshe. Por isso aqui a Torá oral, a Mishnah, o Talmud, traz essa visão quando nós lemos aqui a passagem da Torá escrita que fala: Moshe enviou mensageiros. Então, quando se lê superficialmente ou literalmente a Torá escrita, sem a Torá oral, nós não compreendemos o que realmente está por detrás desta mensagem. Ou seja, Moshe enviou mensageiros. A faísca de Moshe, que se encontra dentro de cada judeu, envia mensagens sagradas. Nesse aspecto, que os sábios querem trazer para nós entendermos, é que todo judeu, ele tem uma partícula, uma centelha da alma de Moshe. Vejam bem, os sábios falam que nós temos a centelha divina do Eterno, nós temos uma centelha divina do Mashiach, e agora os sábios vêm e trazem para nós dizendo que todo judeu tem uma centelha divina da alma de Moshe. Vejam bem como que são as coisas. Aí você fala assim: e nós não judeus? Nós só temos uma centelha divina do Eterno e uma centelha divina de Mashiach e de Moshe, não? A partir do momento que nós abraçamos a fé monoteísta, com fundamento judaico, e ombro a ombro com os judeus nós servimos a Hashem, nós somos agraciados pelo favor de Hashem, de nós podermos também ter uma centelha da alma de Moshe. Sabia disso? Então vejam bem como que realmente os ensinamentos judaicos, né, ou os ensinamentos do monoteísmo com fundamento judaico, como que enriquece de fato a nossa leitura bíblica e o nosso conhecimento das Escrituras, não somente da Escritura ou da Torá escrita, mas também a compreensão da Torá oral e aquilo que vem através do Talmud, da Mishnah e etc. Então, quando diz aqui a faísca de Moshe que se encontra dentro de cada judeu, envia mensagens sagradas. Hoje, como não judeus, que abraçamos a fé monoteísta, você pode tirar, como diz assim, né, a prova dos 30, né, ou a prova realmente se é ou não é. Quando você lê e estuda a Torá, você pode sentir essa centelha divina do Eterno, você pode sentir essa centelha divina do Mashiach, e você pode sentir essa centelha divina da alma de Moshe. Por quê? Porque você vai ver que a dimensão da Torá, você se sente elevado, você se sente forte, você se sente inspirado e você sente de fato algo muito sublime quando você lê e estuda a Torá. Então, Moshe enviou mensageiros, no caso específico aqui a Edom, dizendo: a faísca de Moshe que se encontra dentro de cada judeu envia mensagens sagradas. Em seguida diz, né, a Torá escrita, Moshe enviou, verso 14, né, nós estamos no verso 14 ao verso 17, essa mensagem que o pensamento racídico traz para nós.
Então, verso 14, Moshe enviou mensageiros. Depois ele diz, de Kadesh. O que está por detrás da expressão de Kadesh? Então os sábios dizem, da parte mais sagrada da alma divina dentro de cada judeu. Ou seja, a faísca de Moshe, ela está enviando uma mensagem sagrada para a parte mais divina, mais sagrada da alma que se encontra no interior de cada judeu. Então, a mensagem que Moshe estava enviando aqui, esses mensageiros que Moshe estava enviando aqui, era algo muito profundo, muito sublime. Não era apenas uma mensagem fria, não era apenas um pedido frio, mas era algo muito elevado, muito sublime, muito profundo no sentido espiritual. Então, em seguida diz, Moshe enviou mensageiros de Kadesh para o rei de Edom. Ou seja, para o rei de Edom significa para as nações que governam o povo judeu durante o exílio. Aqui já estava falando no nível profético do futuro. Os dias atuais, principalmente a partir do ano 69 da nossa era comum, quando o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, foi destruído pelas legiões romanas e aconteceu a grande diáspora nos 4 ventos do nosso planeta. Então, o rei de Edom, para as nações que governam o povo judeu durante o exílio. Ao pegar a linhagem de Esaú, nós temos Edom. Ao pegar toda a linhagem de Edom, vai chegar até os romanos. E os romanos governaram e governam as nações, de uma certa forma, podemos assim dizer, né? Governa as nações, certo? Então, para o rei de Edom, para as nações que governam o povo judeu durante o exílio, Edom, Esav, a descendência de Esaú, através das gerações até o presente, governando o exílio do povo judeu. A coisa vai longe, como diz o outro, né? Vai longe, né? Continuando, né? Porque só nesse tópico aqui, você vai pegar alguns milhares de anos aí para poder falar sobre isso e a coisa vai longe, né? Então vamos aqui no nosso foco. Em seguida diz, isto é o que o seu irmão Israel disse. Então significa, embora fisicamente judeus e não judeus pareçam idênticos, né? Irmãos, né? Então isso é o que o seu irmão Israel disse. A descendência de Esav, que é Edom, nós não podemos esquecer que Esav é o irmão gêmeo de Jacó, Iacov. As 12 tribos da descendência de Iacov é a descendência que são chamados de os sobrinhos de Esav. E mesmo assim, isso é o que o seu irmão Israel disse, né? Embora fisicamente judeus e não judeus pareçam idênticos, irmãos. Ou seja, nesse sentido aí, o que a mensagem quer dizer aqui? E isso é o que o seu irmão Israel disse. Ou seja, essa mensagem de Moshe para Edom, literalmente falando, certo? A princípio, era dizendo a eles, ó, nós somos os vossos irmãos. Lembrando que, né, tem essa questão, né, de sobrinho, tio, companhia limitada, mas nós somos irmãos.
E o intuito, né, de Moshe, de enviar os mensageiros para Edom, era para pedir autorização para que eles pudessem passar pela terra de Edom e pudessem adentrar na terra prometida rapidamente, né? Então, ó, nós somos os vossos irmãos, não esqueçam disso daqui, né? Depois, em seguida, ele diz, né? Nós iremos pela estrada do rei, e não nos viraremos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós seguiremos o caminho do rei, que significa o caminho de Deus. Nós nunca sairemos do rumo nem para a direita ou para a esquerda. Então, nessa mensagem aqui, Moshe estava dizendo de forma bem clara que quando disse nós estaremos, né, nós iremos pela estrada do rei e não nos viraremos nem para a direita e nem para a esquerda até que passemos por sua fronteira, né? No verso 17 aqui. Também existe uma extensa e longa explicação para tudo isso daqui, uma mensagem mais profunda, mas no caso específico aqui, para nós significa que nós seguiremos o caminho do rei, o caminho de Deus, e nós nunca sairemos nem para a direita e nem para a esquerda. Só fazendo uma pequena retrospectiva para Esaú, né? Esaú, ele simplesmente abandonou o caminho do rei, ou seja, o caminho de Deus, desde lá de trás. Iacob, Jacó, ele viu que Esaú, ele não era, apesar de ser o primogênito, ele não era digno de fazer até então, né, o trabalho de sacerdote da família, porque ele era promíscuo, ele era rebelde, né, e os seus pecados eram pesados, né, era ladrão, salteador, assassino, né, e ainda por cima raptava, né, as mulheres e as violentava, né. Nós já vimos isso lá no livro de Bereshit. Então, Edom já estava fora do caminho, já vinha, a descendência de Esaú continuou. E Jacob, ele permaneceu no caminho do rei. Então, tanto é que quando Jacob, ele retorna da casa do seu sogro de Harã, e ele vai para o encontro de Esaú ainda estava nas terras, né, prometida, estava ali em Canaã, mas no encontro nós tivemos ali um momento em que Jacob tenta ver se realmente Esaú somaria com ele no caminho do rei, no caminho de Deus, né? Quando ele dá os presentes para o seu irmão, e o seu irmão a princípio rejeita, e depois, pela insistência de Jacob, Esaú recebe os presentes do seu irmão. Em seguida, Jacob, ele convida, né, Esaú para andar com ele. Mas Esaú não, ele tenta mudar as coisas, né? Então ele que acaba chamando Jacob para seguir com ele. Não, venha comigo, você me segue, vamos juntos. E foi aí que Jacob percebeu que Esaú, ele não iria permanecer no caminho, né? Ele, além de estar fora do caminho, ele não estava no momento apto para voltar ao caminho do rei. Então foi onde que Jacob disse para ele, falou, segue o seu caminho, que eu vou junto com os meus aqui devagar até chegar ao nosso destino. Então ali ficou realmente o foco, né? Esaú e a sua descendência de Edom seguiriam seus caminhos e Jacob seguiria o seu caminho, o caminho do rei,
o caminho de Deus. E como diz aqui, né, a mensagem de Moshe, nós não nos desviaremos ou para a direita ou para a esquerda, nós permaneceremos no caminho do rei, ou seja, nós permaneceremos no caminho de Deus, que é o rei dos reis, certo? E nesse sentido, onde que Iacov permaneceu no caminho do rei, a sua descendência veio, foram escravos no Egito, e agora com o comando de Moshe, Moshe confirma que nós vamos permanecer para sempre no caminho do rei, no caminho de Deus, e não vamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Resumidamente, dentro desse campo aí que Moshe está dizendo, são os judeus religiosos que até os dias de hoje estão bem presentes aí em Israel e entre as nações, né? Essa é a descendência que vem de Iacov, né? Permanecendo no caminho do rei. E Edom, paralelamente, segue o seu caminho fora do caminho do rei e chega até os dias da atualidade a descendência de Esav, Edom, Roma e os romanos, ok? E nos dias de Mashiach, essa irmandade ela será plenamente restabelecida. Então, dessa forma aí, né, os ensinamentos da Hassidut traz para nós esse campo aí, nesse entendimento aí, né? Quando nós temos aí também sobre a questão, né, que Edom rejeita no acato o pedido de Moshe e, portanto, eles proíbem que eles passem pelas suas terras. O povo de Israel não tem autorização para guerrear contra a descendência de Esav. Não tem autorização para guerrear contra Edom, a descendência de Esav, o irmão de Iacov, a descendência de Esav. E, portanto, dentro da Torá oral, né, os nossos sábios dizem que Moshe questionou a Deus, né, por que essa proteção para com Edom? Porque Moshe sabia, se Deus falasse assim, ó, pode partir para a guerra, Moshe sabia que a vitória estava garantida, né? Mas aí Edom recusa, proíbe, e não vem nenhuma ordem da parte de Deus, parte para cima, pode ir para a guerra, vocês vão ganhar. Então Moshe, né, segundo os sábios nos falam pela Torá oral, falam que Moshe falou para Deus, mas Deus, por que essa proteção? Então Moshe já foi direto para os argumentos finais, como diz o outro, né? Por que o Senhor não nos autoriza a ir para a guerra e vencer Edom? Então os sábios dizem que Deus disse que Esav, ele honrou o seu pai Isaac. E o filho que honra o pai é uma proteção eterna. É um cumprimento de um mandamento que está dentro dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. E Deus então disse para Moshe, né? Edom, Esav, ele honrou o seu pai, né? Então ele trazia, né, a alimentação para o seu pai, né? E ele estava ali presente, né, com o seu pai, e dessa forma aí ele acabou honrando o pai, né? Então, aparentemente uma simples honraria para com o pai ou a mãe parece que é pequeno, mas para Deus é uma grande coisa. Tanto é que aqui Deus não permite com que Moshe e o povo israelita marchem contra Edom. Então eles têm que dar uma grande volta em torno da terra de Edom para não entrar em choque contra eles. Então, isso tudo por causa do quê? Porque Esav honrou o seu pai Isaac, né?
Então, dentro desse campo aí, amados, né, nós vemos aí o cuidado de Deus em todas as coisas. E é importante nós aprendermos estas questões para que nós possamos fazer aquilo que os sábios trazem para nós, através do estudo da Torá, e mesmo dentro das 7 leis universais, onde muitas vezes nós não valorizamos pequenos mandamentos. Nós achamos que pequenos mandamentos não têm tanta importância para Deus. Parece que Deus não está nem aí. Mas o que os sábios trazem para nós é que o menor dos mandamentos é de grande significado para Deus e é motivo de grandes bênçãos para aqueles que o fazem. E nesse sentido, então, o pensamento racídico dos nossos mestres é para que nós estejamos aí valorizando os menores mandamentos que nós pensamos serem pequenos mandamentos, que nós possamos honrar, né? Por exemplo, né, não fale mentira mais. É um pequeno mandamento, não falar mentiras. Por que é um pequeno mandamento? Às vezes você vai responder aí, mas espera aí, mentira é coisa séria? Sim, mentira é uma coisa séria. Mas na prática, as pessoas têm não mentir como algo, um grande mandamento? Não. Tem como um pequeno mandamento. Por quê? Porque a mentira é algo que, até que se descubra, né? Mas até que se descubra vai um bom espaço de tempo, né? A pessoa falar uma mentira é a coisa mais simples do mundo que tem. É uma coisa aparentemente insignificante, né? Então, por exemplo, o telefone toca, alguém atende, bom dia, o fulano está aí? E o fulano está do seu lado, ele diz para você assim, tô não. Aí você, no telefone, responde para a pessoa, não, ele não está aqui no momento. Ninguém está vendo, é só você e a pessoa que está do seu lado. Não, no momento não está. Que horário que ele vai estar por aí? Lá pelas tantas, tal. Então tá bom, tchau, obrigado, tchau. Quem viu que você estava mentindo? Ninguém. Então, muitas vezes parece, né, que não tem nada demais, uma mentirinha, o que tem demais? Não é isso que se fala por aí, né? É só uma mentirinha, pô. Mentirinha, não arrancou pedaço de ninguém, não matou ninguém, não roubou ninguém. Então, quando nós não valorizamos os menores dos mandamentos que nós achamos, como que nós vamos valorizar os mandamentos maiores? E se nós não compreendemos que, mesmo nos pequenos mandamentos, Deus tem grandes bênçãos para nós, como que nós vamos querer receber grandes bênçãos através da obediência de grandes mandamentos ou complexos mandamentos, se nós não aprendemos a valorizar o pequeno mandamento? Então é isso daí, uma das coisas que realmente a Torá vem trazer para nós através desse texto aí, né? Do verso 14 ao verso 17. Os ensinamentos, a faísca de Moshe, né? A parte mais sagrada da alma divina dentro de cada um, né? As nações que governam o povo judeu durante o exílio, né? A identificação de irmãos, certo? E permanecermos na estrada do rei, na estrada de Deus. Então, isso é muito importante para cada um de nós. Dentro desse sentido, né, para nós finalizarmos a nossa aliá, o rabino Simon
Jacobson, ele traz para nós a seguinte questão da sabedoria, de saber a diferença das coisas. Então ele diz assim: Deus, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que posso e a sabedoria para conhecer a diferença. Vamos repetir. Deus, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que posso mudar e a sabedoria para conhecer a diferença. Ou seja, a sabedoria para conhecer a diferença daquilo que eu posso mudar e daquilo que eu não posso mudar. Né? Então, essa prece, segundo o rabino Simon Jacobson, ou Shimon Jacobson, ela foi escrita pelo Dr. Reinhold Niebuhr, por volta do ano 1932. E esse tema, ele foi adotado pelos fundadores, em 1940, os fundadores do Alcoólicos Anônimos, o famoso AA, Alcoólicos Anônimos. Esse ditado, esse pensamento aqui, essa sabedoria aqui, ela é familiar para milhões de pessoas no mundo inteiro, muitas das quais nunca colocaram o pé numa reunião da AA. Ela expressa uma ideia fundamental em crescimento espiritual e autoaperfeiçoamento. Há coisas que transcendem o controle humano, ou pelo menos seu controle individual. E tentar controlar aquilo que você não pode vai lhe deixar louco. E mesmo assim, apesar do que está em foco, nem sempre sabemos o que está além do nosso controle e o que podemos fazer por nós mesmos. Felizmente, a tradição de 4.000 anos da Kabbalah tem algumas respostas. O que você não pode mudar? Então, vamos ver o que o Rabino traz para nós dentro desse aspecto, né? No sentido, o que a Kabbalah traz dentro desse aspecto aqui, né? A sabedoria de saber a diferença. Você não pode mudar o passado. É o primeiro tópico que os sábios da Kabbalah trazem para nós. Você não pode mudar o passado. Porém, quando a pessoa errou ou foi prejudicada por outras, ela tem o poder não apenas de corrigir os seus caminhos, mas seu passado pode lhe ensinar, e a todos nós, novas maneiras de atingir alturas que as pessoas, as alturas que as pessoas sem aquelas experiências jamais podem alcançar. Isso não é dizer que o sofrimento é preferível ou justificável. Temos de evitar causar sofrimentos aos outros a todo custo e tratar aqueles que sofrem com compaixão. Mas não podemos voltar o relógio e precisamos nos perguntar: como posso crescer através da minha experiência e o que eu faço em seguida? Então, dentro desse primeiro aspecto aqui, que os sábios trazem para nós, através da Kabbalah, o que você não pode mudar? Esse é o primeiro aspecto, é o seu passado. Você já fez, né? No linguajar chulo, você já fez a caca. Já fez. Não tem jeito de você mudar aquilo lá. A sua ação não tem mais como voltar atrás. O que você falou não tem mais o que voltar, como voltar atrás. Então o seu passado, você não tem como mudar.
E isso é uma realidade. O que você precisa ter em foco aqui é o que o passado pode me ensinar no presente, para eu não errar no futuro. Ou seja, eu pego o passado, as lições do passado, aplico no presente, para não cometer o mesmo erro no futuro. Quando é esse futuro? O próximo segundo. O próximo segundo. E o próximo segundo. Entendeu? E dentro desse aspecto, né, como nós não podemos mudar o passado, nós também não podemos voltar o relógio do tempo, né? Porque se você pegar o relógio, né, o relógio máquina, você pode voltar lá, né? O tempo do relógio. Mas o relógio do tempo, você não tem como voltar, porque ele faz parte do seu passado. A segunda questão é, né, finalizando essa primeira questão, é como posso crescer através da minha experiência e o que faço em seguida? Então, o que você pode mudar? Essa é a questão do que você pode fazer em seguida. O que faço em seguida? O que você pode mudar. O passado você não pode. Então, o que você pode mudar? Os nossos sábios ensinam que você pode mudar a si mesmo. É o primeiro aspecto da resposta à pergunta. O que faço em seguida, a partir do momento que eu tomo consciência que eu não posso mudar o passado? A partir do momento que eu tomo consciência das experiências do passado, como que eu posso pegar isso para fazer algo bom agora? Então, o que eu faço em seguida, você pode mudar a si mesmo. E mudar a si mesmo tem o poder de afetar o mundo por meio de um efeito cascata espiritual. Ao reconhecer nossas fraquezas e falhas em potencial, sendo responsável e assumindo responsabilidades, retificando, corrigindo os nossos erros do passado, demonstramos realmente a suprema dignidade humana, reparar um mundo quebrado. Afinal, a confiança não é construída sobre a perfeição, mas sobre responsabilidade. Errar é humano. Tem um ditado popular aí que diz, né, que errar é humano, persistir é burrice, né? Mas o ditado judaico, da sabedoria judaica, diz assim: errar é humano, reparar o erro é divino. É divino. Quando nós entramos nesse segundo aspecto aqui, que você pode mudar a si mesmo, certo? Ao reconhecer as fraquezas, falhas em potencial e assumindo responsabilidade. Um dos maiores problemas da atualidade, que se encontra no seio humano, é que as pessoas fazem as suas cacas, mas não assumem as responsabilidades. Sempre joga nas costas do outro. Qual é o grande ensinamento socialista comunista? Acuse as outras pessoas daquilo que você é. Acuse-os. Acuse-os dia e noite, todo dia, daquilo que você é. Acusa-os. Aqui nós temos a questão dessa realidade. Quando a pessoa não assume as suas responsabilidades, dos seus erros, das suas falhas,
e passa a jogar nas costas dos outros, passa a acusar os outros, ele está fazendo exatamente aquilo que é de uma ação esquerdista perversa, socialista comunista. Acuse-os do que você é. Nunca assume as responsabilidades. Então, amados, essas retóricas aí que ideologias agem daqui, dali e acolá, não são coisas novas, são coisas antigas. É só você estudar a Torá. É só você buscar os ensinamentos dos sábios, dos nossos mestres. E você vai ver que as pessoas, elas colocaram o nome A, B ou C nas suas ideologias, mas você encontra a resposta na Torá. Simples assim. Então, errar é humano e reparar é divino. Simples assim. Quando nos elevamos para corrigir um crime do passado, manifestamos a majestosa imagem divina na qual fomos criados, a capacidade de transcender nossa mortalidade, ir além da nossa humanidade, nossas ofensas, até além do nosso passado, e sairmos mais fortes do que antes da nossa queda. Vejam bem como esse segundo tópico aqui, né? Ou você pode mudar a si mesmo, porque o primeiro você não tem como mudar o passado, mas você pode, com a experiência passada, você pode aplicar nesse segundo item, que é mudar a si mesmo, e isso está em você, em cada um de nós. Deus não tem nada a ver com essa história. Eu sou assim porque Deus quer assim. Não. Deus te quer muito melhor do que você está. Mas eu estou numa boa. Ele quer você melhor ainda. Mas eu estou num lugar excelente. Ele quer você num lugar melhor ainda. Ou seja, você nunca está no lugar ideal. Por quê? Porque você ainda não chegou no Olam Rabá, no mundo vindouro. É lá que está o lugar ideal. Moshe é o exemplo disso. Quando ele desce pela terceira vez no Monte Sinai, o seu rosto brilhava. Quando estão para entrar na Terra Prometida, Moshe já não pode entrar mais na Terra Prometida, porque ele já está quase sendo um anjo propriamente dito. O seu nível espiritual tão elevado, tão elevado, tão elevado, que os nossos sábios dizem que se Moshe entrasse na Terra Prometida naquela época, os dias de Mashiach já ia acontecer, porque ele seria o próprio Mashiach. Simples assim. Devido ao seu alto nível espiritual. Então, nós, simples mortais, principalmente em relação aqui a Moshe, que acabamos de falar, na verdade, nós simples mortais, nós temos um alvo lá na frente a alcançar, é o Olam Rabá, é o lugar pleno que nós almejamos. Então, quando você vem para esse segundo item, você pode mudar a si mesmo. Vejam bem que o caminho que nos mostra aqui, o nosso rabino Simon Jacobson, dizendo: ao reconhecer nossas fraquezas e falhas em potencial, sendo responsável e assumindo responsabilidade, retificando nossos erros, demonstrando realmente o quê? Demonstrando realmente a suprema dignidade humana. A suprema dignidade humana. Por que eu preciso ser correto? Por que eu preciso não
estar realmente preocupado em não prejudicar o meu próximo? Por que eu preciso valorizar o menor dos mandamentos? O porquê que eu tenho que ser sincero com o meu próximo? Não prejudicá-lo em hipótese nenhuma. Por causa da suprema dignidade humana com a qual Ele, o soberano, nos criou. A suprema dignidade humana. Moshe alcançou esta suprema dignidade humana e ele não poderia entrar na terra de Israel. Ele precisava ficar com a geração do deserto no deserto. Neste nível, se ele entra na terra, segundo os nossos sábios, se ele entra na terra prometida, os dias de Mashiach aconteceriam imediatamente. E por isso que os sábios falam que o justo e o verdadeiro Mashiach, ao se revelar, ele também terá uma centelha da alma divina de Moshe. Vejam o nível. Então, a suprema dignidade humana com a qual o soberano Criador nos criou está dentro desse segundo aspecto. Quando diz errar é humano e reparar é divino, nós já vamos elevando-nos ainda cada vez mais, porque os sábios nos falam aqui, segundo o Rabino, que corrigirmos o nosso crime do passado, né? E é interessante que ele usa essa expressão, o crime do passado, o nosso pecado, a nossa falha, é um crime do passado. É um crime espiritual. Então, quando nós realmente procuramos corrigir estas veredas, então aqui, né, os sábios dizem, então nós manifestamos a majestosa imagem divina na qual fomos criados. Você, eu, nós, quando nós nos colocamos em corrigir os nossos caminhos do passado, no presente, vamos na página? Voltou o sinal. Eita, internet, vai e vem. Caiu. Caiu o sinal da internet, viu, Maria Luísa? Foi o sinal da internet que caiu. Retornamos aí. Estava falando para a Edna que o nível espiritual da palavra está tão forte que nem a internet está aguentando. Né? É bem por aí mesmo. Ok? Retornando. Opa, vamos lá. Então vejam bem, quando nós nos dedicamos a consertar os nossos caminhos tortuosos, as nossas veredas antigas, então nós revelamos a majestosa imagem divina de Deus, na qual nós fomos criados. Ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E dessa forma, quando nós agimos assim, a nossa ação ela é divina, ela é muito elevada. Você pode às vezes pensar assim, o que é isso? Simplesmente eu me corrigir não tem tanto valor assim, não. Tem. Você não pode, em hipótese nenhuma, você não pode menosprezar uma ação de correção da sua própria vida. Por isso, os sábios dizem que quando nós nos corrigimos, nós manifestamos a majestosa imagem de Deus, na qual nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus. A capacidade nós revelamos de transcender nossa mortalidade.
Você vai além da sua mortalidade. Você já vai lá para o Olam Rabá. Você tem a visão do Olam Rabá, do mundo vindouro, da vida eterna. O que você está fazendo no presente é aquilo que você está aplicando para o seu futuro, a vida eterna. Então você transcende a sua mortalidade e vai para a imortalidade. Assim como também você vai além da sua própria humanidade. Você transcende a sua humanidade e você faz um ato divino. Você fazendo um ato divino, você é divino com Deus. Entende isso? Você, aqui o que os nossos sábios estão trazendo, nossas ofensas até além do passado, e nós aprendemos dessa forma a sairmos mais fortes do que antes da nossa queda. Então é aquilo que diz Provérbios: o justo, ele pode cair, mas ele não fica prostrado, ele não fica no chão, ele não fica derrotado, ele se ergue, ele se levanta, e se levanta, se ergue mais forte do que antes, se vai pelo caminho correto. O poder e a habilidade de transformar nosso passado é usar o conhecimento recém-encontrado e os métodos que vêm das experiências dolorosas para abrir canais sem precedentes de santidade. Olha o caminho que nós seguimos. Você está aqui, mas ao mesmo tempo você está no passado, ao mesmo tempo você está no futuro, ao mesmo tempo você está aqui, mundo físico, mas ao mesmo tempo você transcende todo esse universo e você vai além da sua humanidade mortal e transcende para a imortalidade do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Num simples ato em que você reconhece os seus erros, suas falhas, e você se propõe diante do soberano de corrigir este erro, esta falha. E olha para onde que você vai, o que você faz. Por isso, os sábios dizem que quando nós agimos de forma correta no presente, isso repercute para a eternidade. E quando nós agimos assim, e isso repercute para a eternidade, não tem como anular. Porque Deus aprova e Ele permite que cada um de nós possamos transcender a nossa humanidade, a nossa mortalidade, esse tempo presente, e nós vamos além desse tempo presente, atravessamos todo o universo e vamos aonde Deus está. A sabedoria vem da humildade. Esse é o fator-chave. Diz o proverbista: antes da honra vem a humildade. Nós queremos ser honrados por Deus? Primeiro, humildade. Reconhecermos nossos erros, nossas falhas, reconhecermos o nosso pecado, nos corrigirmos, agindo com sinceridade. Então Ele nos honra. Dessa forma, os sábios dão um exemplo. Um copo cheio, ele não pode ser enchido. Um copo cheio não pode ser enchido. Se o copo está cheio, não tem mais como encher. Então, por isso, você está repleto de si mesmo e de suas necessidades. Eu e nada mais é a sua retórica,
é a sua expressão, o que importa sou eu. Eu e mais eu. Nada mais importa para mim. Essa é a forma do copo estar cheio e que não pode ser enchido. Bem como sua capacidade de receber aumenta além dos seus limites notados previamente. Quando você se esvazia de si mesmo, então você pode e tem a capacidade de poder receber e se encher cada dia mais daquilo que é bom. Então, humildade é a chave para a transcendência, para atingir além de si mesmo. Somente a verdadeira humildade dá a cada um de nós o poder de total objetividade. Humildade é sensibilidade, é o saudável reconhecimento de que cada um de nós podemos ser melhores do que é e de que pode esperar cada um de si mesmo. A humildade é a chave. Então, por isso, que nós possamos aprender realmente com os nossos erros do passado, o qual nós não podemos mudar, mas que nós possamos realmente termos a sabedoria que faz a diferença, na qual vem através da chave. Qual que é a chave? A humildade. Por isso, diz os nossos sábios, Deus tem que ser a nossa prece. Deus, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que posso e a sabedoria para conhecer a diferença. Seja forte, seja luz, seja humilde, seja transcendente, seja imortal. Até amanhã. Shalom, shalom.